Cães Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Mundo Depois de Nós, que é um novo filme da Netflix que estreou nessa sexta-feira, dia 8. E olha, esse filme, ele tem um final que ele é duplo, mas não porque ele é duplo sentido, e aí eu vou discutir todos os detalhes nesse vídeo aqui com spoilers, até porque eu vou fazer uma breve análise, mas também falar principalmente sobre esse final. Então fica aí avisado, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação, para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme a gente acompanha a história, né, da família da Amanda e do Clay, que decidiram sair um pouco do agito de Nova York e tirar umas férias, e eles alugaram uma casa de luxo. Só que algumas coisas estranhas começaram a acontecer, e no meio da noite, o George e a Ruth apareceram na porta deles, falando que eles eram donos daquela casa e que eles foram pra lá por ser um local seguro, já que tinha acontecido um apagão na cidade. Só que toda a situação fica muito estranha, eles acabam ficando sem comunicação nenhuma e as coisas estão bem feias lá no mundo afora, e eles vivem aí um apocalipse e eles precisam aprender a conviver com as diferenças e sem saber também se pode confiar um no outro, pelo menos até entender tudo que tá acontecendo. Esse filme, ele é baseado no livro de mesmo nome. Essa análise aqui, ela vai ser exclusivamente sobre o filme, eu não cheguei a ler o livro antes de assistir ao filme. E assim, gente, o elenco te chamou a atenção? Já vou falar do elenco aqui, mas assim, simplesmente a produção executiva é feita pela Michelle e o Barack Obama, apenas. Então assim, a gente também compreende mais, né, as questões políticas inseridas aqui na trama, assim também como o envolvimento do Sam Esmail aqui na obra, né? Pra quem não sabe, ele também teve envolvido com o Mr. Robot, e aí a gente entende mais as questões tecnológicas, né, que foram trabalhadas, que devo dizer, inclusive, que eu achei extremamente atual. Achei muito interessante como eles trazem, né, tanto a questão da comunicação, da gente estar muito apegado ali aos nossos celulares. Tá certo que assim, né, o telefone de satélite também não estava funcionando, mas principalmente de existir a possibilidade de uma guerra a partir de um ataque cibernético. E diga-se de passagem também, eu achei sensacional a cena do Tesla, né, tipo, eu nunca imaginei, agora eu vou ficar morrendo de medo sozinha, que nem a gente tinha nos anos 2000, medo de tsunami, e nem acontecia no Brasil, né, mas enfim, agora eu fiquei pensando sobre os carros como o Tesla, e em meio disso tudo, né, um elenco interessantíssimo, maravilhoso, que apesar de a gente ter grandes estrelas, devo dizer que quem chama muita atenção aqui é a Rose, né, a filhinha, porque ela é um papel fundamental aqui pra trama da história. Antes da gente adentrar sobre o final, né, sobre as simbologias que o filme trabalha, eu também queria dizer que ele foi um filme que ele chamou muito a minha atenção, porque eu achei muito legal, tanto nos trailers, que ele não entregava muito sobre o que era a história, mas muito também porque a história mesmo, você acompanha da perspectiva daqueles personagens. Eles simplesmente não sabem o que estão acontecendo, então você vai descobrindo junto com eles, mas eu gostei como eles causaram algumas situações de tensão, seja na mise-en-scène ali, né, na movimentação de cena. Então era muito interessante, por exemplo, quando a gente via a Amanda conversando com George, e aí a Ruth saía puta, né, e aparecia lá entre ela e o Ethan, ela saindo brava na porta, e tinha uma movimentação de câmera. Eu achei a técnica, assim, impecável desse filme, que complementou bastante, que algumas cenas se tornaram tão mais intensas, além dessa tensão criada quando os personagens estavam separados e estava acontecendo coisas insanas em cada arco deles, mas principalmente pelo estranhamento de algumas situações. Gente, a cena do navio petroleiro ali, ele chegando e chegando, e você assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E ninguém sabe o que tá acontecendo, ninguém consegue dar informação. É realmente muito assustador, assim como os folhetos ali, né? Em determinado momento do filme, como a gente não tinha muita informação ainda, eu até pensava que poderia ser um negócio meio não olhe, sabe? Não sei se vocês assistiram esse filme, se não assistiram, deveriam, porque é um excelente filme do Jordan Peele. Então eu achei até que podia ir pra uma pegada nesse sentido, mas o filme, né, apesar de eu falar que, vamos discutir o final, vamos discutir as simbologias, eu acho que tem muitas questões que elas são super explicadas aqui, né, como por exemplo, o dente do Art ali caindo, né, eles dão a explicação, o vizinho, né, o Danny, ele fala ali que aconteceu algo similar porque tinha uma radioatividade muito grande e
descobrir que esses barulhos que eles ouviam, né, era uma onda sonora que causava essa radioatividade. Depois a gente até vê essa informação se confirmando, né, quando a Rose encontra o bunker e a gente vê aquelas informações no computador falando que realmente o mundo estava com alto índice radioativo, mas ainda assim, como eu falei, o filme tem as suas simbologias, como o cervo, como esse final. E assim, como eu falei desde o início do vídeo, apesar de a gente ter um elenco maravilhoso que chama muita atenção, no final das contas, a importância tá principalmente no arco da Rose, que é uma das personagens que a gente menos ouve. Mas por quê? Porque eles menos ouvem. E aí eu retomo o que eu falei aqui nessa parte de análise. A gente assiste da perspectiva daqueles personagens, como eles estão acompanhando. Então aqueles personagens, elas não ouvem a Rose. Então a gente ouve muito pouco, mas todas as respostas estão no arco dela, seja no envolvimento do cervo, seja com a sua obsessão pelo Friends, pra gente entender o final. E digo mais, esse final, como eu falei no início do vídeo, ele é duplo, mas não porque ele é duplo de significados, ele é duplo pra jornada daqueles personagens que a gente acompanha e pro nosso fim como audiência. Então, vem comigo, vamos entender tudo isso. No final, a gente se depara com uma situação em que o George e o Clay tinham ido na casa do Danny pedir por remédios, porque o Art, ele tava com efeitos, né, dessa radioatividade que vinha através desse barulho sonoro, dessas ondas sonoras, e ali o George, né, ele fala que um dos clientes dele tinha muito medo de um projeto que era o que eles estavam vivenciando, que seria a respeito de um programa que derrubaria qualquer governo. E aí ele explica pra gente as fases, né? A primeira fase seria justamente essa fase de isolamento em que as pessoas, elas não teriam informações do que estava acontecendo, e já na segunda fase a gente teria o caos sincronizado, em que sem essas informações as pessoas, elas desconfiariam uma das outras, porque cada um teriam as suas teorias ali, e seria esse caos generalizado, um ficaria contra o outro. E aí o que a gente viria acompanhar ali no final, né, é a fase 3, que a gente até vê no iniciozinho, que seria a guerra civil. Só que o mais interessante é o que ele explica pra gente, que ele fala que esse programa, ele era tão efetivo se o alvo fosse disfuncional o bastante, o suficiente para que eles fizessem o trabalho por você mesmo. E é interessante porque o filme, ele mostra dentro desses 6 personagens que a gente acompanha majoritariamente, que de fato a gente tá falando de uma sociedade disfuncional. A gente tem ali uma protagonista, a Amanda, que ela começa o filme falando que ela odeia pessoas, e também, né, a forma que a gente vê que ela trata ali o George e a Ruth. Ela não acredita que a casa deles, ela fala do cabelo da Ruth, ela é bem racista, e ela é uma pessoa muito autocentrada. Então, por exemplo, é óbvio que ela tava preocupada com os filhos dela também, mas ela tava muito no drama dela e não percebendo, por exemplo, que a Ruth tinha perdido a mãe, que ela tava se sentindo sozinha, que ela ainda assim, apesar de não ter a idade dos filhos, ela ainda era jovem, até no momento que ela revela, né, as informações, quando ela pede, né, para não contar para os filhos dela, porque não queria desesperar eles, ela pede essa consideração, mas quando o próprio George não queria dar determinada informação para Ruth, para não desesperar ela, a Amanda, ela não liga, ela fala, ela é grande o suficiente, ela deveria saber e tudo mais. Então ela é muito autocentrada, mas em contraponto a gente tem o Clay, né, que é uma pessoa que acredita muito na humanidade. A Ruth, ela já é mais na dela, né, ela tá muito mais com relação à sobrevivência dela e do pai, e o pai, né, o George, ele já é um cara que também teria características semelhantes à do Clay, né, quanto a ele ser um bom anfitrião, vamos colocar dessa forma. O Art nem se fala, né, ele é um grosseiro. Gente, as coisas que ele falava pra Rose me dava raiva. E a Rose, né, apesar da sua inocência, tinha muito conhecimento, e muito conhecimento que vinha através das séries. Então, nessa lupa de 6 pessoas que a gente tem aqui, a gente vê essa disfuncionalidade, mas ao mesmo tempo, a gente vê até o final do filme certo envolvimento que teria tudo pra dar certo, né? E como eu tinha falado, a gente chega a ver meio que o início dessa fase 3, porque no momento que a Amanda e a Ruth, elas observam a cidade, a gente começa a ouvir algumas explosões que era como se fosse o início da guerra civil, o início da fase 3 que ele fala. E é legal porque nesse final, né, a gente vê que eles supostamente se encontrariam. Então, a gente tem a Amanda e a Ruth indo a caminho da casa
que a Rose tava, que ela já tinha observado de antes, né, porque ela tinha visto o cervo e ninguém tinha dado bola porque ela tava falando, mas a Amanda, ela viu o rastro, né, da bicicleta que ela tinha pegado, então ela sabia que ela tava naquela casa, assim como o George, né, quando ele confidencia ali o que se tratava esse programa do cliente dele, ele falou que ele precisava ir na casa que o Danny tinha revelado que tinha esse bunker ilegal, e a gente vê, inclusive, né, que é um bunker extremamente luxuoso. Então, quando a gente chega nesse final do filme, a gente tem um certo entendimento de que as coisas podem até dar certo ali, até porque todos estão indo para esse bunker. Mas por que que a gente tem esse entendimento também? Como eu falei, a Rose é uma das personagens mais importantes em questões de analogia e simbologias. Eu vou começar falando sobre o cervo, né? O cervo, ele vem logo no início em uma conversa entre a Amanda e o Clay, que eles veem o cervo logo que eles chegam ali na casa, e o Clay fala que o cervo, pelo menos na cultura mesoamericana, é um bom presságio, né? Só que aí a gente acompanha o filme e fala assim, como que isso poderia ser um bom presságio? Mas o cervo, ele tem vários significados. O primeiro significado que eu vou falar é até um diálogo que a Rose tem com a sua mãe falando sobre a série West Wing. Ela fala que na série tem uma cena de inundação. Um dos personagens, que ele não queria sair da cabana dele, apesar de várias pessoas tentarem ajudar, um barco, um helicóptero. Quando ele morreu, ele tinha ficado bravo com Deus, porque ele falou que ele pediu ajuda para ele por diversas vezes e que ele supostamente não ouviu. E Deus respondeu a ele: que mais você queria que eu fizesse? Eu te mandei um barco, eu te mandei um helicóptero. E a própria Rose, ela se coloca no papel desse cara da cabana e fala que ela tá cansada de esperar. A Amanda, ela não entende muito, mas a gente, como audiência, tendo entendimento ali do que leva a gente pro final, entende, porque ela tava vendo sinais e ninguém acreditava nela. Ela, vários momentos, né, falava pro irmão que a mãe não iria ouvir, o próprio irmão não ouvia, e o próprio cervo aparece ali pra ela quando eles estão na cabana, na direção da casa, porque ali era a resposta, né, ali era o local de sobrevivência pra eles. Pode ser, inclusive, que a gente tenha tido um final trágico por conta disso, que só a Rose sobreviveu porque ela achou o bunker e os outros, eles estavam nesse caminho. Pode ser. Entretanto, a gente tem toda a relação dela com Friends. Eu já vou falar de Friends, mas eu só queria continuar aqui na simbologia do cervo. O cervo, depois eu fui até pesquisar, né? O cervo, na representação bíblica, vem como algo cíclico de renascimento pro universo. E que ele é essa condução divina, né? Eu cheguei a ler até alguns textos que ele tinha uma atrelação a características de Jesus. Então o cervo aqui, ele vem como um significado bíblico de direcionamento, e a Rose foi a única, né, que cansou ali de esperar. E aí, vamos falar sobre Friends, porque primeiro que é muito interessante que em Friends a gente tem 6 protagonistas, e aqui no filme a gente também tem 6 protagonistas, e em diversos diálogos sobre a série, né, tem uma das coisas que a Ruth fala pra Amanda sobre Friends, que ela fala que é quase nostálgico de um tempo que não existiu, e isso acaba fazendo meio que uma analogia pra gente, porque a gente consegue se colocar nessa situação de um apocalipse muito provável ali. De novo, retomando, lembra que eu falei que o filme te coloca nessa situação de você acompanhar como se você fizesse parte, ou como se você estivesse na perspectiva daqueles personagens? Então, e outra coisa que complementa isso também é quando a Rose fala pro irmão que ela queria ver o último episódio, que só faltava o último episódio, porque ela se importava muito com aqueles personagens. E ela fala também que se existe alguma esperança nesse mundo maluco, ela gostaria de saber o que acontece com eles. E aí, de novo, é mais uma vez o filme colocando a gente numa posição que, conforme a gente vai vendo, por mais que esses personagens tenham características horríveis, eles vão se relacionando, eles vão criando certo vínculo, a própria Amanda com a Ruth, a Amanda com o George ali, a gente vê eles criando um vínculo e que você passa a se importar com esses personagens, tanto que o final abrupto, você fica assim, não, mas eu quero saber o que aconteceu com eles. Eu não sei se foi assim pra vocês, pra mim foi, mas aí que tá a pegadinha e do porquê eu falo desse final duplo. Aqui a Rose, ela justamente externaliza falando, se tem uma esperança, eu quero saber como que termina. Então, pra mim, a minha leitura aqui, ela vem como, ok, ela conseguiu assistir, então há esperança pra esses personagens. Até porque a gente tem esse direcionamento aí final em que todos meio que se encontrariam aqui no bunker. É lógico, a gente já viu que foi dada o início da guerra civil ali, né, quando a Amanda e a Ruth observam a cidade. Tá certo que assim, o despertador do celular toca, dando a entender que eles não conseguiram se reencontrar, mas o que dá a entender pra gente, né, é
é que houve sim esperança, porque ela assistiu o último episódio de Friends. Então esse seria o final desses personagens. Mas o final pra gente, como audiência, a gente não vê o final deles. Então não tem esperança pra gente. Esse é um filme que ele acaba questionando muito a gente como sociedade. A gente até vê, né, por exemplo, nos próprios diálogos do George, dele falando dos clientes dele, principalmente os mais ricos que se livraram. Eles sabiam o que ia acontecer. As pessoas, elas ficaram completamente desoladas de informação. Foram jogadas ali pra, tipo, boa sorte. Ele até falou do cliente, né, que deu a entender, né, que isso iria acontecer, meio um sinto muito, que você é uma pessoa legal, mas vai acontecer isso com você, sabe? Então, ele é um filme que ele fala muito sobre da gente como humanidade, e a minha leitura é que a gente, né, não tem um fim, a gente não vê o fim desses personagens, então a gente não tem esperança, como a Rose tinha já que ela assistiu o final de Friends. Esse foi um filme que ele me prendeu de imediato pelo estranhamento que ele causava nas situações. Ele é um filme que tem sim suas respostas, mas eu gosto muito de como ele trabalha as suas simbologias. Eu fiquei realmente muito obcecada e conforme eu ia refletindo mais e mais sobre esse filme, eu achei, assim, sensacional. Pra mim, ele com certeza é tipo o Não Olhe Pra Cima desse ano. É um filme extremamente potente, com uma produção extremamente potente, com uma história extremamente potente e um elenco extremamente potente. Então, assim, pra mim é só saldo positivo aqui. Mas eu quero saber de vocês. Teve mais alguma coisa que vocês observaram e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!